tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula. Hoje, aula de redação. Na aula passada, nós trabalhamos, fizemos a introdução do gênero tirinha. Vocês conseguiram ver a definição do gênero, algumas características, o público-alvo, a finalidade, enfim, vocês conseguiram ver vários aspectos que circulam em volta desse gênero. Vocês também viram a origem, como se deu, o surgimento das tirinhas, viram uma biografia contextualizada de um autor referência no gênero tirinha, que é o Antônio Cedras, e hoje nós vamos trabalhar a linguagem que está em volta dessas tirinhas, ok? A linguagem que vocês vão poder perceber na construção das tirinhas. Peguem o livro de vocês lá na página 62, tem um pequeno texto que vai falar desses 3 tipos de linguagem. É a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Que é isso? Vamos recapitular porque eu tenho certeza que vocês em outros momentos já trabalharam esses 3 tipos de linguagem. Então, quando eu digo que algum gênero textual, algum tipo de texto, ele veio na linguagem verbal, o que eu quero dizer? Que ele ou foi falado oralmente, ou foi apresentado por meio da fala, ou ele foi apresentado por meio escrito. Vamos pegar como exemplo um livro. Se vocês tiverem um livro, um paradidático aí por perto, podem observar. Quando nós pegamos o livro que nós folheamos, que nós encontramos isso, só letras, nós estamos vendo a linguagem verbal, que pode ser escrita ou pode ser falada. Então, isso é a linguagem verbal, quando eu escrevo ou quando eu falo. Quando eu estou falando da linguagem não verbal, são aquelas linguagens que eu utilizo imagens, figuras, códigos, símbolos, certo? Desenhos. Então, a linguagem não verbal, ela é representada a partir disso aí. Esse livro que eu acabei de mostrar a vocês, ele também traz essa linguagem não verbal. Vejam aqui, ó, os desenhos. Então, quando eu vejo um livro que ele vem a partir de desenhos, isso quer dizer o quê? Que ele fez uso da linguagem não verbal. Vocês viram nesse livro que eu acabei de mostrar que ele é composto por letras, então isso quer dizer que ele tem a linguagem escrita, a linguagem verbal, que ele é composto por desenhos, então isso também quer dizer que ele traz o uso da linguagem não verbal, e quando eu junto as duas, tanto as letras como os desenhos, ele traz a linguagem mista. Se eu perguntar a vocês em que linguagem se enquadra esse livro que eu acabei de mostrar, ele vai se enquadrar tanto na linguagem verbal como na não verbal. Juntando as duas, ele forma a linguagem mista, porque ele trouxe a escrita, mas ele também trouxe os desenhos, certo? Então, são esses 3 tipos de linguagem. Quando nós pegamos gêneros textuais, eles apresentam esses 3 tipos. Por exemplo, quando eu pego um conto, vamos supor um conto de fada. A maioria dos contos de fada, ele traz a escrita e traz o desenho depois, então ele tem uma linguagem mista. Quando eu pego um livro de ficção científica, por exemplo, que ele só tem unicamente letras, não tem nenhuma figura, então isso quer dizer que ele fez uso da linguagem verbal. E se eu pegar uma propaganda ou um cartaz de conscientização de alguma coisa, prevenção de alguma doença ou alguma coisa do tipo, quer dizer que ele trouxe tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. O uso da linguagem verbal, ela só vai ser boa, só vai ser eficaz para as pessoas que realmente sabem ler, quando se trata de escrita. O uso da linguagem não verbal, ela atinge vários públicos, porque aquela pessoa que não é letrada, que não sabe ler, não sabe escrever, mas ela consegue identificar desenhos, então a partir do desenho que se é colocado nesse cartaz ou nesse livro, a pessoa já pode deduzir alguma coisa, então ela já vai fazer o uso da linguagem não verbal, tá bom? Agora, pessoal, depois de ter ouvido essa breve explicação, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer a resolução das atividades da página 62, 63, 64
65 e 66, ok? Basicamente, vocês vão estar concluindo aí as atividades referentes ao capítulo, ok? Então, comecem a resolver. Se por acaso não der tempo, vocês podem parar onde parou, onde finalizou a aula, e na próxima aula vocês dão continuidade, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, eu vou estar aqui à disposição de vocês. Espero que a explicação tenha sido clara, que vocês tenham conseguido entender o que é a linguagem verbal, não verbal e mista, tá bom? Qualquer dúvida podem me chamar. Boa sorte!